Aí. Tá Bora, gente! Apareceu, né? Aí, Apareceu. galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Galera que assiste só 1 minuto, galera que assiste 10 segundos, Não, é 10 segundos só. galera que assiste tudo. Todo Foi pra mundo tem que frente. Nossa. vida. Galera que você está falando de mim, né? Eu sou a galera que assiste tudo, sou eu. Eu também. Além de É participar legal. de tudo também. É. Bom, vamos lá. A gente tinha parado aqui nesse trecho. A inclusão da Bom, começar a ler do começo, então. Eu de novo? Vou eu de novo? Ah, vai, né? O que você acha? Você quer que eu vou? Não, eu posso começar aqui, aí depois, se eu cansar, eu passo a bola para você. Isso, é. Você fala. Por mim. Tá, então vamos lá. A inclusão da educação infantil na avaliação aconteceu com a portaria número 458, criada em 2020. Essa portaria é como manual de instruções para o decreto número 9.432, organizando as coisas como devem ser feitas. Essa portaria determinou que os exames do SAEB se tornarão censitários, repetindo-se todo ano, e o objetivo é ver como os alunos estão se saindo em competências e habilidades durante a educação básica. É como um relatório de progresso anual ditado pelas perguntas que são elaboradas nos questionários. Bom, só para lembrar, a gente está falando do Sabe? SAEB, né? Da prova Provas. Brasil, tal, só que agora ele entrou na educação infantil aqui. Pois é, cara. Avaliação externa tá indo cada vez, mas tá tendo na educação infantil, imagina. Educação infantil. Agora, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que foi criada em 2017, é o guia mestre para toda a educação básica. Pense nela como um mapa que tem todas as coisas importantes que os alunos precisam aprender. Desde 1997, usavam-se matrizes de referência, mas agora, com a BNCC, tudo precisa ser revisto. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas mostram como o país consegue avaliar a educação. Esse foco em avaliação, com um toque de competição, que alguns chamam de viés meritocrático ou administração gerencial, está transformando a educação numa ferramenta capaz de determinar o conteúdo que deve ser ensinado, de acordo com o que são capazes os professores, mas que para alcançar notas boas, escolas, professores e alunos precisam saber responder da maneira que os formuladores das questões determinaram. É isso que os professores reclamam, né? Em outras palavras, com todo esse sistema organizado, basta que se façam perguntas diferentes nas provas anuais para que os professores e os alunos tenham de responder diferente, com base no mesmo conteúdo. Voltando a Pierre Bourdieu, finalmente você agora entende por que insistir tantas vezes em seus ensinamentos ao longo do livro. Ele explica como funciona o controle da mentalidade da sociedade de forma simples. Com esse sistema montado no MEC, podemos disputar o poder simbólico através da fórmula campo, hábitos, capital, simbólico. O campo é a educação, ou seus vários momentos, tais como o Fundamental 1 ou o ensino médio. O hábitos será a forma que cada professor e cada aluno vai conseguir se organizar para tirar as notas boas nas provas. O capital simbólico é justamente aquilo que o aluno irá carregar para sempre como a resposta certa para determinada questão. Então, tudo aquilo que vimos anteriormente de substituição de livros didáticos é uma perda de tempo, ou malversação do dinheiro. Basta substituir as questões de prova, que automaticamente é um ajuste de comportamento de toda a comunidade escolar. Nossa, é a prova, né, que vira um, tipo, pivô de tudo, assim, né? Organizador de tudo mesmo. É. Não, mas eu acho legal ele. Eu acho que não sei se foi por causa dele, que eu tava lendo o Bourdieu aqui, eu tô com esse livro aqui do Bourdieu, A Reprodução, né? Clássico, né? Reprodução. E, meu, é mais ou menos isso mesmo, cara. O cara, ele, ele prova que a pedagogia, ela é um instrumento para ficar repetindo mesmas coisas.
Uhum. É uma repetição das coisas. É para manter. É para manter por isso que é uma reprodução, né? Você vai reproduzindo só, você não tem criação. E aí ele vai desmontando toda aquela falácia da pedagogia que pedagogia para a educação, para você se libertar e tudo mais, né? Uhum. Então ele vem com uma crítica em cima disso. E é interessante, que é o que ele está falando, né? E, e Não, a prova, o que é legal que ele falou que eu achei interessante, a prova ela só muda as questões, mas ela é reprodução, ela é sempre a mesma. Porque sempre ela a é mesma. sobre o mesmo, porque ela é sobre o mesmo assunto sempre. Uhum. Pode crer. E o que eu lembro aqui de uma coisa, quando ele fala essa coisa do capital simbólico, que eu ainda não li esse livro aí, né? Só aqueles, tipo, fragmentos que a gente vê aqui e ali de vez em quando, mas, tipo, não peguei para ler mesmo, né? Mas lembrei de não lembro quem falando, cara, acho que foi o Gropa, ou algum outro Foucaultiano aí falando, que, tipo, aí conectou com essa coisa do capital simbólico, né? Então, tipo, não interessa no fundo o que está sendo ensinado, né? Interessa é a mensagem que está sendo absorvida. Então, o sujeito tem que sair, ele tem que sair marcado, digamos assim, né? Que tem uma maneira só de fazer as coisas, assim, né? Tipo, tem um jeito, Certo. a reprodução, né? Que é o acertar ou o errar. Não interessa o quê? Tipo, não interessa o conteúdo, interessa a forma. Então, é uma coisa formal, é formalidade, né? É. O sujeito tem que estar enquadrado nessa formalidade. Putz, eu fiz errado, né? Eu fiz certo, mas não se discute Então. se deu errado, né? É a forma. Então, o Bourdieu, você falando, eu lembrei de umas passagens que ele fala assim que a pedagogia, o objetivo da pedagogia é inculcar pensamentos da classe dominante. Então, é passar essa mensagem, é inculcar, que você fala, né? Inculcar é marcar, deixar essa inculcação. Ele fala toda hora desse inculcar, inculcação, porque aí essa inculcação ela é deliberada de acordo com a classe dominante, Uhum. entendeu? Ela é deliberada, ela não é uma coisa assim, aleatória, criada, sei lá, vinda de qualquer lugar. Não, ela é proposital. E a função da pedagogia é inculcar isso. Porque ele fala que ele vai longe, ele fala que a pedagogia substituiu a violência, a coerção física. Você imagina? Por quê? Porque não precisa mais obrigar fisicamente. Eu obrigo inculcando. Que é até mais Entendeu? efetivo, talvez, É né? muito mais efetivo, Mas, muito melhor. É né? um instrumento muito melhor. Que a violência física, claro, né? Ninguém vai passar pano para a violência física. Mas a violência física é meio que você vê de onde que ela tá vindo, né, cara? Assim, né? Você consegue talvez se defender, É, identificar o agressor, né? A violência simbólica é mais difícil, né? é uma violência simbólica, porque não é óbvio, fica ali misturado. Só que eu também, tudo bem, eu concordo com isso, só que também tem um lado mais freiriano aí também, assim, ó, dá para ser transgressor disso também, Certeza. dependendo do quê? Dependendo do professor, dependendo ali de como são feitas as coisas, entendeu? E essa é a ideia. Aí dá para pegar, não dá para se livrar disso. Eu acho que isso é uma mentira, esse romantismo também falar assim, não, agora vamos nos libertar todos e vamos. Não vai, não é assim. Mas dá para transgredir algumas coisas, né? Que é Sim. a relação dialógica que o Paulo Freire defende, né? Uhum. Ele fala assim, ó, vem do sistema oprime, mas a gente também consegue dialogar, trocando, sofrendo e também devolvendo, produzindo também alguma coisa. Produzindo, né, cara? Acho que é isso. Como é que você transmuta isso, né? Você se compõe com É, isso e transforma em outra coisa, né? é uma defesa, talvez, né? Mas é cruel, né? É cruel. A pedagogia. Né, cara?
Por quê? Porque engana muita gente. Tipo, o que mais tem é professor iludido, né? Por isso que professor de escola pública, eu falo que os bons professores estão na escola pública, mas não só por competência, mas porque tá lá, ele tem um choque de realidade e vê, fala, peraí, não é bem assim o negócio, hein? E aí ele vê e fala, putz, espera aí, então, acho que eu fui enganado. Acho que tentaram me enganar, estão falando que era bom, que não sei o que, a pedagogia salva o mundo, todo aquele romantismo lá, isso aqui não é verdade. Eu acho que entrar com essa... E a gente acaba entrando mesmo, né? Mas entrar com essa ideia de salvacionismo, cara, isso Mas aí você é o que a pedagogia coloca. vai cansar rápido e vai até adoecer, né? É, Melhor não trabalhar com essa ideia de salvacionismo, não, até porque a gente não vai salvar ninguém, né, cara? exato. Se tiver Então, uma salvação, é o sujeito que se salva, né? A gente pode, sei lá. E é esquisito, porque assim, é engraçado, a pedagogia prega esse mundo florido aí, essa coisa maravilhosa, né? E aí chega lá, a realidade você não consegue fazer, né? É a maior, vamos dizer assim, a maior contradição. E Sim, aí, o que acontece? O professor, como ele chega com essa formação romântica, ele não tem ali formas, instrumentos, ou sei lá, jeito de lidar com a realidade, porque ele não conhece a realidade. E é exatamente esse o objetivo da pedagogia, ao romantizar. Quando eu romantizo, eu coloco ele fora da realidade, certo? E eu coloco uma venda nos olhos do professor, né? Que ele fica, eu vou salvar, não sei o quê. É o conto o Paulo Freire fala isso, a canção de ninar, que o professor recebe, mas também repassa para os alunos, que é uma canção de ninar. é que É tem uma uma certa coisa. cumplicidade aí também do sujeito, né? É. Abraçar essa ideia, né? Mas sei lá, mas eu acho interessante, assim, que todo mundo, assim, de alguma maneira que está envolvido com a educação, tem que passar pela escola pública. Eu não sei se tem que ficar, né? Porque ficar hoje em dia é difícil mesmo, é Eu pesado. sou a favor de Mas passar na tá. universidade já, né? Eu acho que tem que passar, porque, cara, a educação pública, ela primeiro, eu acho que ela te dá assim, uma excelente, por mais difícil que seja, mas te dá um excelente panorama do que é educação, né, cara? E assim, não só do que é educação, o que é o país, né, cara? O que é o Brasil, o que é o serviço público, né? É. O que é a pobreza, né? O que é a miséria, assim, são um monte de coisa que pinga na escola que não vai pingar na escola particular, né? De jeito nenhum. E na escola, então, quer dizer, cara, você vai amalgamando tudo isso e, e isso, se você souber extrair disso, né, uns ensinamentos, umas lições, cara, você sai muito com uma noção muito boa do que é educação, do que é educação no Brasil, o funcionamento do Sim, país, um monte de coisa sim. interessante. Agora, ficar nesse lugar por muito tempo, aí é complicado. Nossa. É complicado. Então, eu falo que, e eu também concordo, eu acho que tem que passar, mas só que tem que passar um tempo mínimo, assim, porque eu já fiquei 12 anos, né, e ficar 6 meses, por exemplo, é pouco. É pouco, Tem que ficar um ano, dois, tem que ficar uns 2 anos. tem. E aí, sim, deu 2 anos aí, mas só que tem que ser também de um jeito que não dá para ser sozinho, porque senão você pode se afundar, sabe? Você pode ficar lá Uhum. e se entregar. Porque é o que acontece muito, assim, vai ficando, né? E aí Seria bom que fosse uma experiência supervisionada, assim, né, cara? tem que ter algum esquema. Mas é tudo bem que parece a medicina, né? A residência faz isso, né? Residência, Tem, educação. tem, Acho que o SESI tem até um programa de residência. mas tem autor que defende isso, né? Uhum. Que tem que fazer uma residência e tal, porque aí o professor tem um ofício parecido com o da medicina lá, porque é um campo de intervenção. Pô, legal.
Só que assim, a intervenção, beleza. O mais importante não é nem só a intervenção, o importante é o choque, é o que a gente está falando, é o choque de realidade, o abrir os olhos mesmo, é o negócio ver a dor, sabe assim, é igual, vamos pensar na medicina então, numa residência. Pô, você vai lá, a cirurgia abriu o cara, nossa, um terror lá, o sofrimento, assim, à primeira vista, né? Só que aí você tá com outros ali que conseguem administrar isso de uma forma mais profissional, entendeu? Claro. Não, Ganhando. total, acho que é isso mesmo, porque tem que estar ali com gente, o pessoal da saúde mental, né, psicólogo, que faz supervisão, né, cara? Porque é isso, está lidando com uma realidade, com uma coisa empírica, que às vezes é brutal, né, avassaladora, e você precisa ter canais de vazão para isso, né, cara? Você precisa ter canais de elaboração, pelo menos, né? Não é solução, mas é que você consiga encaminhar, ou você consiga caminhar, né, de um jeito assim mais equilibrado, né, cara? Alguém vai te dando porque senão você fica sozinho, aí o negócio fica brutal. Não, aí, o que pode acontecer? Acontece muito isso, você conhece. O professor está lá naquela realidade, mesmo assim não enxerga, nem entende muito. Pode acontecer isso. Vai sendo atropelado. Tanto é que isso você vê nas falas de professor falando assim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico que tem muito hoje, assim, um exemplo clássico. O professor fala assim, culpa da família que tem que educar. Ou seja, ele está ali, ele está em contato, ele sabe que, óbvio que é da família, até eu que sou passando lá na rua, eu sei que a família é ruim, né? A questão, aí ele fica nisso só. Falta o quê? Esse canal de elaboração que você falou, alguém ali, como que eu... E daí? A família... Bom, o problema está colocado, e aí, né? Até que a família eu sei, todo mundo sabe. Não, mas você não viu, o menino não tem nem pai nem mãe, e aí o pai no espadastro, e aí bate, e aí não sei o que, violência, conta uma história bem horripilante. Não, entendeu? Então, tá transferido, ainda ficou no primeiro passo ali de só ter o contato, mas não teve ali o resto, o enxergar melhor, o ver mais profissionalmente, né? Ficou igual como se fosse uma outra pessoa qualquer. Porque se você colocar lá, não precisa nem ser professor, coloca outra pessoa. A pessoa vai falar, não, a culpa é da família. É lógico que a culpa é da família, né? É igual eu pergunto pro professor, mas que família? Me explica. Mas qual família? Como é que é isso aí? Vocês conhecem mesmo essa família? Que família que você está falando? Aí vai, não tem. Então, não tem. Eu falei, então, não tem nem família direito. Você está falando que é a família? Já começou aí, né? Bom, tem uma figura de cuidado, não tem uma. Né? Como é que é? Como se fosse. Que referência é essa? Pois é. Então, mas aí é que tá, né, cara? Tem um espaço pelo menos de elaboração, mais até do que espaço de acolhimento, espaço de elaboração mesmo, né, cara? A pessoa, assim, no plano do virtual, ela conseguir achar um caminho, né? Porque isso é importante, alivia até, em certo sentido, né? Se isso depois vai se tornar real ou não, talvez não. Mas no plano do virtual, ela se acha, né? Ela se acha. Sim. É isso, a questão é essa, entendi, tal. Aí começa a melhorar, né? Mas se não, mano, é só porrada, né? No dia a dia ali, a porrada aqui, a porrada ali, vem, o cara vai tomando aquele monte de porrada, não sabe nem de onde veio, e quando você vê, capotou. Isso. Quando você vê, ele só tá repetindo o que tá ouvindo e falando. E aí, cara, é aquela coisa, é aquela lógica do refém, né? Você faz o que dá para fazer para você sobreviver, entendeu? Você não é mais um ser propositivo, você é só um ser reativo. Só reage para você conseguir ter um mínimo de sanidade, né? Cai nisso. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito sofrimento, né, cara? É muito sofrimento. Você vê hoje, o professor o sofrimento do professor é disso, é de não ter espaço nenhum, é muita coisa, muita
muita criança por sala, são todas as condições, é muita aula, é muita coisa, muita responsabilidade, muita burocracia, muito pouca formação, tem nenhuma formação ali, não tem troca com os alunos, você vai lá, não tem troca com pares, né, cara? Com pares, coisa básica, né? Que você vai, qualquer profissão, né? Você vai pedreiro, ele vai perguntar para o outro o que ele fez. Não estou menosprezando a profissão de pedreiro, mas ele vê o outro, ele troca ideia com o outro, ele traz o outro. Não, todo mundo tem isso. Meu professor meio que tem quase nada ali, é cada vez mais tirado. Sim, é mesmo. E aí, cara, o cara não tem... Como é que o cara vai enxergar problemas sociais que ele consegue, até onde ele consegue intervir? Entendeu? Pois é. E é aquilo, o projeto não é esse. Ela voltando, né? O projeto é o contrário disso. É o projeto. Qual que é o projeto? Cara, que ele não enxergue, que ele continue fazendo. E é uma coisa assim, né? Às vezes o cara não vai resolver mesmo, né? Mas, assim, uma coisa que ele faz de diferente, toque, uma dica, uma maneira de fazer diferente, cara, já é transformador, assim, cara. Né? Mas é isso que eu brigo com os professores, cara. Assim, ó, o que acontece? Parar com esse negócio. Exato, existe a ideia de que precisa fazer um monte de coisa, é o romantismo. Ele é colocado, pedagogia... É o ideal aqui, né? Mas a pedagogia só fica trabalhando com esse ideal para não enxergar o real. Tem uma função, você entendeu? Uhum. Qual que é a função da pedagogia romântica? Qual que é a função da pedagogia, segundo o Bourdieu? Coerção, inculcar. Ou seja, traduzindo, vendar os olhos e fechar os ouvidos, fechar tudo. Você não ter condição de refletir e fazer uma coisa pequena, que é provavelmente só o que você deve fazer, porque aí funciona. Sabe, coisa assim básica, por exemplo, parar de achar, de repetir o que os outros falam. Isso daí, ó, culpa é da família. Só dele falar, não, peraí, não tem nada a ver isso aí, que eu tenho que olhar de outro jeito. Só de ele fazer esse olhar, já corre o risco de transgredir o status quo, né? De pegar a pedagogia falando aí que é coercitiva. Já vai. Entendeu? Tem que dar um outro uso para ela, né, cara? É um invasor dela. Exato, o que eu falo, o que eu tô falando de uma pedagogia, essa pedagogia da educação brasileira aí que é romântica. Não estou falando de autores críticos e tal, não estou falando de um romantismo que é dado assim, vamos libertar todo mundo e vamos salvar a humanidade. Porque é interessante isso que você está falando, porque fica assim uma coisa, fica um pêndulo, né? Porque é isso, uma hora pode cair nisso, né? Acho que, enfim, acho que muita gente, inclusive eu, já caí nisso, né? Você olhar e falar, nossa, tem uma pedagogia que é massacrante, que é alienante, não sei o quê. Aí, cara, você vai para o outro extremo. Bom, então agora eu vou para a pedagogia salvacionista, libertadora. Não é nenhum nem outro. Calma, né, velho? Eu acho que nem outro, cara. Ou, sei lá, um momento de um, momento de outro, mas você estabelece dois polos aí, antagônicos, né? E muito antagônicos, assim, que os dois são paralisantes, né? Porque uma vai ser muito Não, as duas são alienantes. As duas alienante. E a outra está trabalhando com um ideal que, cara, você não se mexe nele também. Uma que critica demais e fica, outra que só idealiza. Idealiza. E a que trabalha? A trabalha que eu falo assim, faz... O que é qual é a... Porque é isso, a discussão deveria ser, se fizer esse detalhezinho aqui, que nem você falou, um toque ali, uma coisinha, é esse o trabalho da pedagogia. Entendeu? É esse que era para fazer. Mas para não fazer, vamos criticar, vamos idealizar. Vamos ficar no ideal inatingível. Para não fazer. Mas é muito pouco o que você está falando. Mas infeliz. É esse o trabalho.
Ah, mas aí é sem graça. Sim, é sem graça. É só isso. Não sei se é sem graça, viu? O que que eu... Então, qual que é a graça? Pode ser A bem graça engraçado, né? Inclusive, é preciso experimentar, né? mas a graça que eu falo, a galera acha que a graça, o gostoso, é idealizar e tentar salvar o mundo, é ser herói. É a É o top super-homem. lá em cima. É o super-homem de Nietzsche, né? O cara quer ser o... Agora, o fazer o basicão lá, não, nem quero ver isso aí é pouco. Eu não fiz. Eu não sou professor só para isso. Sou professor porque, nossa, é a profissão mais deveria ser valorizada, É. transformar o mundo. A Até educação aqui no transforma. Japão, aquelas coisas de Japão, imperador, reverencia o professor, blá, blá, blá. Aí começa, né? Aí já viu, cara. Aí vai para esse plano de idealização aí não sai nada mesmo. Não sai nada. Aí o que acontece? Aí vamos ver as consequências. Então, aí não acontece nada, não faz esse pouquinho, esse básico, né? Vamos dizer. E aí, o que acontece é que ela é sequestrada, a educação. Ou vem um outro aí, soca prova, faz plataformização, faz um monte de coisa. Ué, aí você vai falar o quê? Viu? Não pode fazer prova, não é assim, não faz Saeb tanto assim na educação infantil, não. Não faz plataforma. Isso é ruim. Ué, mas o que você está fazendo não é nada? Então, eu entro aqui a hora que eu quiser. Entendeu? Abre espaço. A consequência é que abre espaço para os mau caráter vir roubar a educação. É. Eu não sei onde eu estava lendo esses dias, assim, É outro plano salvacionista, né? Tipo, ó, já que o seu não está funcionando, então vou enfiar o isso, meu que é um aqui. plano. Não, eu estava lendo isso aí, que é um plano político. Porque, assim, o pessoal acha que a política não se interessa pela educação. Não, a política, o que mais interessa a política é a educação. É porque aí, só que ela vai e sequestra. Por isso que ela está sempre roubando a educação, pegando, para colocar a política que ela quer. Quem que eu estou falando? A política dominante, né? Ou das classes dominantes. Grande política, né? A grande política. Então, assim, eu estou vindo aqui. Deixa eu ver seu resultado, Dar. Você não fez nada? Aqui? Você está idealizando? Que bonito, que legal. Agora nós vamos enfiar a goela abaixo isso aqui. Mas não. Você vai falar assim, não, mas. Ué, mas o que você fez? Você não fez nada? Então nós vamos fazer. Ué, só nós vamos fazer. Tá ruim? Aqui o número está mostrando que tá ruim. Você fica sem argumento, né? Porque você não tem o que apresentar. Você não tá. Não, então o resultado tá ruim. Deixa eu ver o que você está fazendo. Nada. Mas não tem condição. Não, então deixa que eu faço. Deixa que eu dou a condição aqui. Vou trazer meus amigos com várias tecnologias. Sim. Vou fazer prova pra caralho e vou melhorar os índices. Ou seja, em resumo, fica um projeto de salvação substituindo o outro, né? E o projeto de salvação que vem substituir é da grande política que que ganha dinheiro. Uma coisa nunca vem dissociada da outra, né? Eu sou da grande política. Eu venho aqui, você não está fazendo nada, eu trouxe a plataformização agora. E eu vou privatizar a gestão da sua escola aí, porque acho que é esse que é o problema, tá? Aí você vai falar, não é problema. Eu falei, lógico que é. Você tá ruim, tá tudo ruim? Tá sucateado, tá... Então vamos fazer diferente, eu vou mudar essa educação aqui, você vai ver, vai melhorar muito os índices. Você vai ver o Saeb, como que vai ser. Todo ano, o IDEB vai melhorar, vai tudo melhorar. Pois é. É um movimento sem movimento. Eu estava lendo que assim, a educação, ela pode até não se interessar muito por política. A educação que ela não é muito, vamos dizer assim, ela não se interessa por política. Pode ter uma educação assim, mas a política nunca se desinteressa pela educação. Ela sempre vai se interessar pela educação. Ela precisa da educação. Claro. Precisa formar e formatar sujeitos. É um tributo básico. Básico. Vai seguindo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então. É. Bom, para chegar a essa conclusão, tive a ajuda de Kaizo
Iwakami Beltrão, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e Mônica Cerbela Freire Mandarino, da Fundação Sesgan Rio, através do artigo que escreveram em conjunto, sobre a análise dos itens de múltipla escolha das provas do ENAD em 2016. Em outras palavras, eles analisaram quais os fatores que influenciam as questões de múltipla escolha em relação aos seus resultados. Esse estudo investigou se o formato de um item, o nível cognitivo exigido e a posição do item na prova do ENAD 2016 afetam os resultados e a probabilidade de anulação. Os itens foram classificados quanto à forma e ao nível cognitivo, com base na literatura e na taxonomia de Bloom. Foram utilizadas medidas da pós-aplicação das provas, índices de facilidade e de discriminação, coisa muito técnica que só interessa aos formuladores de política educacional. Para o formato, verificou-se que os itens de asserção-razão foram mais difíceis. Os de resposta única tiveram uma capacidade de discriminação, em média, um pouco maior, e 1/3 dos itens de asserção-razão foi anulado. Quanto ao nível cognitivo, os dois índices têm médias mais baixas nos índices de análise e a proporção de índices anulados desse nível é maior. Uma questão do tipo asserção-razão é geralmente estruturada com duas afirmações, onde a primeira é a asserção e a segunda é a razão, que pode ou não justificar a primeira. Vou te mostrar um exemplo aplicado a uma prova de português. Asserção. O uso do acento agudo na língua portuguesa serve para marcar a vogal tônica em algumas palavras. Razão. As regras ortográficas definem quando um acento agudo deve ser utilizado para indicar a pronúncia correta de uma palavra. Agora, a questão poderia pedir para o aluno analisar se ambas as afirmações são verdadeiras e se a razão justifica corretamente a asserção. As opções poderiam ser algo como: letra A. Ambas as afirmações são verdadeiras e a razão justifica a asserção. B. Ambas as afirmações são verdadeiras, mas a razão não justifica a asserção. C. A asserção é verdadeira, mas a razão é falsa. D. A asserção é falsa, mas a razão é verdadeira. E ambas as afirmações são falsas. Neste caso, a resposta correta seria a opção A, pois a razão, de fato, explica por que o acento agudo é usado na língua portuguesa. Mas vamos chegar logo ao ponto. A seguir está um exemplo de uma questão tipo asserção-razão que poderia ser encontrada em uma prova de história sobre a escravidão. Asserção. A escravidão foi uma prática comum nas Américas durante os séculos XVI a XIX, especialmente em plantações de cana-de-açúcar, algodão e tabaco. Razão. A demanda por mão de obra barata e abundante levou à captura e transporte de milhões de africanos para trabalhar nas colônias americanas sob condições desumanas. A. Ambas as afirmações são verdadeiras e a razão justifica a asserção. Ambas as afirmações são verdadeiras, mas a razão não justifica a asserção. B. A asserção é verdadeira, mas a razão é falsa. D. A asserção é falsa, mas a razão é verdadeira. E ambas as afirmações são falsas. Boa, e agora? Qual que é a correta? Neste caso, a resposta correta seria a opção A, pois a razão apresentada explica por que a escravidão foi uma prática comum nas Américas durante esse período, estabelecendo uma relação direta com a asserção. Que acho que eu concordo, né? Uma explica a outra, e acho que é isso mesmo. Agora, explica ali na questão contextual ali, né? Só do texto. Mas historicamente, vamos ver se. Agora veja essa variante. Agora vai variar. Asserção. A escravidão foi necessária para o desenvolvimento do Brasil. Então. Razão. A demanda por mão de obra barata obrigou, inevitavelmente, os portugueses a traficar milhões de africanos para trabalhar no Brasil. De novo, né? Eu vou pular isso aqui porque está igual. Letra A. Vamos para o que ele fala aqui. Está percebendo como nas questões complexas... Tá vendo? Histórica, é isso mesmo, lá. É. Porque assim, ó,
Não, só parar um pouquinho. A primeira questão lá da escravidão, ela não justifica, na verdade. Porque assim, ó, vamos lá. Volta lá na primeira, da escravidão. Ela justifica no texto, mas pela história, não. Aí, Então, vamos repetir. Asserção. A escravidão foi uma prática comum nas Américas durante os séculos XVI a XIX, especialmente em plantações de alçã, né? Tá certo. É isso mesmo. Calma, aí tá certo. Não, ela é verdadeira. Verdadeira. A razão disso. A razão porque foi uma prática comum, né? A demanda por mão de obra barata e abundante levou à captura e transporte de milhões de africanos para trabalhar nas colônias americanas. Então, mas ó, olha só, no contexto, sim, a razão explica a asserção. Porém, se ela não justifica historicamente, isso vamos dizer assim, é uma razão forçada, porque pensa, ó, essa demanda de mão de obra obrigou a condições desumanas, por exemplo? A demanda por mão de obra, cara, se for dentro do processo de escravização, é desumano por natureza, né? Então, saída. Mas não, mas não está no contexto aqui, não está na questão isso, né? Não está na questão. É isso que ele quer dizer. Tipo, você tem que entender de história para poder falar assim, ou não é uma justificativa para afirmação lá da asserção, entendeu? Tá. Assim, você está querendo dizer que assim, pelo texto, só pelos textos, você não extrai a resposta correta. Não, porque você vai precisar saber, exatamente, você vai saber de história. Ó, por exemplo, escravidão foi uma prática comum nas Américas dos anos. Pessoal, foi uma prática comum. Isso é um fato verdadeiro. É um fato, beleza. Agora, a razão vira, eu acho que é aí que está a complexidade, a razão desses fatos. Porque aí você precisa de um contexto todo histórico. Aqui vai dar uma explicação. Porque é demanda de mão de obra barata. Sim, que está ligada à questão da escravização. Que está ligada à escravização. Mas isso é uma explicação. Tá, Entendeu? Mas aí ele dá os outros exemplos para mostrar que segue lá, que aí mostra que tem aberturas mais complexas. Porque aqui tem uma asserção, né? A escravidão foi necessária para o desenvolvimento. Aí já, tá vendo? Polêmico, né? Já pode ser falsa. Porque assim, por que ela foi necessária? Às vezes não. Ela foi. Não foi, às vezes eu podia contratar outro, sei lá, não sei. Aí é uma discussão bem mais profunda, tipo, foi necessária em que contexto? Bom, talvez para, assim, como eu penso, né? O estabelecimento desse sistema de imposição e de extração, do ponto de vista do europeu, da maneira como ele, né, fez as coisas aqui, dentro desse sistema, se torna necessário. Mas, né, tem um outro contexto maior aí, não que escravidão é necessária. O que eu acho que ele quer dizer é o seguinte, as perguntas desse tipo, por exemplo, não tem uma resposta certa só. Tá, Então, assim, essa pode ser uma resposta certa. Que nem aquela da razão. A razão, ela vai explicar as afirmações, vai justificar. Mas peraí, não foi uma coisa que aconteceu historicamente? Poderiam ter outras razões. E a gente não sabe. Eu acho que é o que ele está falando aqui na sequência aí. Não, mas termina aí o seu raciocínio. Não, eu acho que é por aí que ele vai. Pode continuar mesmo, porque ele vai. Eu acho que ele vai mostrar que existem outras respostas. Tomara que ele dê exemplos de outras respostas, que ele deu uma só, né? Sim. Porque ele vai falar aqui, ó, seguindo no parágrafo, né? Está percebendo como nas questões complexas, que envolvem interpretações históricas, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E, portanto, capital simbólico podem variar? Então, tem outros. A asserção afirma que a escravidão foi necessária para o desenvolvimento do Brasil, o que pode ser interpretado de maneiras diferentes. Exatamente. Esse necessário aí, né, se interpreta de várias maneiras.
A razão afirma que a demanda por mão de obra barata obrigou inevitavelmente o tráfico de africanos, o que também pode ser interpretado de várias maneiras. Obrigou inevitavelmente, né? Não, essa questão, para mim, está mais clara porque colocou palavras que foi mal, tipo, já explicita que está tendo uma interpretação só e muito já determinista, né? Tipo, necessária, sempre, nunca, esses termos são clássicos. Só que eu acho que abre espaço para tudo, praticamente, assim, tem ali, porque assim, que nem você vê na primeira questão, condições desumanas. A condição desumana está na justificativa, e nada se justifica, por exemplo. Claro. Entendeu? Se eu pegar uma interpretação humanista, minha, vamos supor. Então teve um tratamento desumano. Precisava de mão de obra, certo? Esse é um fato. Uhum. Só que do ponto de vista do escravocrata, o tratamento desumano é necessário. Necessário. Como que não vai ter escravidão sem tratamento desumano? Exato. O escravocrata está muito confortável com isso. Tá vendo como não tem a resposta única? Uhum. Acho que é isso. Exato. Eu até lembro de fazer um comentário aqui, um parênteses, cara. Tem um filme maravilhoso, chama Batalha da Argélia, que é um filme sobre a independência da Argélia, né? Na época da Guerra da Argélia contra a França. E aí, cara, o exército francês barbarizou, torturou pra caramba, não sei o que, né? Os combatentes argelinos lá, né? E aí, só que aí, cara, uma enxurrada de denúncia, não sei o que, e a mídia caiu matando, e aí foram fazer uma entrevista assim, coletiva, né? De um dos oficiais lá do exército de ocupação, das forças de ocupação, e os repórteres tipo, cobrando ele, falando, mas que isso, né, mas tortura, como que é isso, explica, tal. O cara vira e fala assim, ué, vocês não querem a ocupação da França na Argélia? Então, tem que ser assim, tá ligado? Tipo, vocês querem o quê? Uma ocupação light, né? Agora você tocou num assunto que está em alta, né? Que é a operação no Rio lá que teve agora. Então, o cara fala assim, então, e tipo, cara, não vou lembrar direito, mas essa cena me marcou muito, é muito emblemática, assim, que o cara do exército, assim, oficial muito pragmático, ele fala, meu amigo, nós estamos ocupando um país, a galera não quer, né? Quer que a gente vá embora. Ninguém aguenta mais de 100 anos, sei lá quantos anos que a França ficou lá na Argélia. Estamos no meio de uma guerra. Você quer o quê? Que a ocupação seja light, né? Que a gente, não, pô, a gente vai tratar os caras na porrada mesmo. Entendeu? Não tem ocupação. Para ele é necessário e tudo bem, ótimo. Agora, o que está acontecendo tem essa crítica do jornalista que você falou, hoje está sendo louvada, né? Se a ocupação do Rio, por exemplo, ganha, nossa, é isso mesmo, tem que chegar lá e matar e foda-se. Tem que chegar e tá, é isso. Porque é uma outra, tá vendo? A visão de mundo, a interpretação faz com que eu falo, não, eu acho que isso é necessário, não é certo, é errado, é bom, é ruim, por isso que todo mundo tem um sistema de valor, não tem como, eu valorizo a polícia que chega matando. Sim. Hoje é isso, hoje no Rio é isso, eu valorizo os caras que chegam matando, porque é tudo bandido. Combate ao tráfico é só desse jeito. É só lá e matando 100, 200 pessoas, obviamente, não tem nada, né? Inclusive, deve estar rolando tráfico agora lá no Alemão, do mesmo jeito. É horrível. Outras pessoas agora, né? Então, mas no sistema na minha interpretação aqui do pobre, vamos dizer, o pobre de direita, né? Uhum. Vai lá e mata, porque aí tem menos bandido na rua, é melhor, tem que matar. Não. Cara, minha esposa ficou de me passar um texto, que a gente estava discutindo exatamente isso, né? Que para mim é meio que uma coisa assim, cara, no âmago mesmo, no fundo, as pessoas sabem que isso não vai resolver nada. Até aquelas que são a favor. Só que eu não gosto de usar esse termo porque é muito médico, mas não tem um termo melhor. Mas assim, parece que tem uma psicopatia social que mesmo que o sujeito sabe que aquilo lá não vai resolver nada, ele fica aliviado momentaneamente aquele monte de corpo enfileirado, né? Então,
Porque parece que ele faz ali, né? Dá uma relaxada momentânea, assim. Mas mesmo que o cara sabe que aquilo não vai resolver nada, porque já teve 200 mil outras operações no Rio, não com esse tanto de mortos, né? De mortos. 200 mil operações, mata-se um monte de gente e nada muda. Né? Mas é porque não está tratado, não é tratado como uma coisa racional, né? Os caras, porque assim, mexe com medo, entendeu? Então, quando você está com medo, ou raiva também, uma emoção, você está num sistema que, mesmo que você saiba, vamos dizer assim, ó, eu tenho medo de cobra, sabe? Vou dar um exemplo. E aí eu sei que a cobra não é venenosa. Mas aquela história, né? Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. É isso. É isso. É isso. Ele tem medo de linguiça. Pessoa... não. O quê? Essa hora, velho, tá dando fome, na linguiça. Dando fome, mas é isso. Para nós ir para janta. O que acontece? O cara, ele pode até saber que é linguiça. Ele sabe que, ó, não vai dar certo. Mas ele tem tanto medo que o que comanda ele é o medo, a raiva, é o desespero. Porque pensa com ele, ó, pensa comigo, o bicho mora lá, ele pega ônibus, ele se mata de trabalhar, aí vem os bandidinhos lá e assalta ele. Então ele fica com medo, fica com raiva. E aí a polícia vem e dizima um pouco, ele fala, é isso que você falou, dá uma alívio. Fôlego, é um fôlego momentâneo, né? Eu fico com um pouco menos de medo. Sim. Isso você está falando quem está lá. E a gente que está longe, né? Porque e a gente que está longe. 1.000 quilômetros, 2.000, 3.000 quilômetros de distância do Rio e se sente aliviada também, né? Fala, esse é um filho de uma puta. Né? Fala, puxa vida, né? Não vai chegar aqui, né? Talvez seja isso. Vai demorar para chegar aqui. Eu sei que não vai resolver, mas dá um fôlego momentâneo aí. São 100 e poucos bandidos a menos na rua, se é que eram todos bandidos mesmo, né? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar que todo mundo que morreu ali era bandido mesmo. Que seja, não é isso aí que não é. Tá vendo? Olha a discussão. Pois é. O cara tá 5.000 quilômetros do Rio e ele se sente aliviado também, entendeu? Uma coisa muito louca. Por isso que a racionalidade é exatamente isso, ó. Que é a questão da prova. A prova, ela vai na racionalidade. Ela é racional, ela pega na racionalidade. A racionalidade, razão, determinação e tal. Mas não pega a complexidade dos fatos e nem do ser humano lá, que tem um monte de interpretação. Porque eu posso achar que bandido bom é bandido morto. Olha isso que absurdo. Eu posso. Entendeu? Olha que loucura. Eu posso ser. Eu posso ser racista. Ainda bem que posso ser e posso, consequentemente, ser preso, né? Ainda bem. Mas, tá vendo? Isso no Brasil. Em alguns lugares, não. Aí, tá vendo como é complexa as coisas que são do ser humano? Não é só racional e tem uma coisa só determinada. Então, tem medos, tem coisas, sentimentos, tem um monte de coisa aí, sentidos, valores. Eu posso falar que eu quero que a polícia entre lá e mate 120, tô achando bom, eu vou eleger o cara. E você vai racionalmente pensar, é muito absurdo. É muito. Por quê? Porque, pensa, não existe nada que justifica entrar e matar. O cara pode ser o estuprador. O cara tem que ser o quê? Preso, julgado, certo? Racionalmente, no jeito que a gente está combinado, é isso. O nosso pacto da sociedade burguesa, né? Que todo mundo faz questão de esquecer, a gente pactuou, embora eu não lembre de ter assinado nada, mas a gente pactuou que a gente não iria mais matar ninguém, a gente ia recuperar as pessoas, né? Tem mais essa, olha as interpretações, olha como que era para ser, como que não é. A Revolução Francesa, direito... Vou dar um exemplo, isso. Isso. Eu vou dar um exemplo mais moderno, clássico, atual, que está agora. Então, vamos mudar a lei. Tá assim agora? Vamos mudar a lei, que aí mudando a lei a gente pega os bandidos.
Aí a gente melhora a situação da segurança. Tá assim a conversa. Só que uma coisa é a lei e a racionalidade da lei, aquilo que está ali, né, o que está escrito no papel. O que é que o pessoal fala que é preto no branco, que é preto no branco, que é escrito no papel, que eu quero dizer, não no sentido racista, né? Mas o que está no preto no branco é pá, A mais B igual a C. Só que a norma social, o que acontece na vida, é totalmente diferente. É. O que as pessoas acham, o que as pessoas fazem. Então, o problema não é a lei. O problema é a execução dessa lei, a viabilidade dessa lei. Ué, cara, pelo amor de Deus, tinha quantos, vamos supor, tinha 120 e poucos mandatos de prisão. Não tinha 120 e poucos mandatos de execução. Então, a lei estava certa. Não fizeram lei. Aí é que eles, tecnicamente, eles vão dizer que eles foram, né, recebidos, e deve ter sido recebido a bala, e acabou, aí vira confronto. Aí não é mais, né, execução bom, mas, técnica do negócio, né? Então, mas é isso, tá? Aí o pessoal vai na... mas porque a norma, a sociedade é muito mais complexa. Talvez a norma dê vazão para que se criem outras normas, né? A norma, o preto no branco que você está falando aí, pode ser o ponto de partida para que outras normas sejam criadas. Normas, não. Que vão valer, exatamente. As não escritas. Né? Exatamente, porque uma coisa é essa racionalidade preto no branco, outra coisa é a norma social, as normas. Então, por exemplo, a lei, a história, a lei é para todo mundo, mas a lei mas as normas sociais não é. Ah, sim. Ué, o outro lá não teve um cara que mandou granada na Polícia Federal e aí os caras foram conversar com ele? Ele nem foi abatido. Os caras foram conversar, nem foi algemado. Por que você então, assim, jogou uma granada, amigo? Não te fiz nada. Ô, meu amigo, não faz isso não. Você só quase matou a mulher ali, ó. Ela caiu, se machucou, arrebentou. Me joga uma granada? Pô, sacanagem. E esse fuzil aí que você deu tiro na gente, cara? Mas esse fuzil aí não faz isso não, por favor. Café ali. Engenheiro! Fez, né? Por que você fez isso? Me explica aí, cara. Eu nunca te fiz nada. Você me joga uma granada. Por obséquio. Pois é. Entende? A lei é para todos, sim. A lei é para todos, mas a norma social... Dele, que você está falando aí, é do... Quem que era mesmo? Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson. No caso dele, a lei foi cumprida, porque talvez a lei seja essa mesmo. Isso, garoto! Para ele, a lei é para ele. O preto no branco, lá, o formal, a formalidade, acho que no caso dele funcionou, era isso mesmo, não era para cara, acho que era, sei lá, não sei. Olha como a polícia é competente, ela consegue executar a lei. Porém, em outros contextos, se alguém joga uma granada na polícia, outras normas, 50 tiros, né? Não, no caso dele, não. Você entendeu? Diferente. E isso agora a prova é para todo mundo, tem isso também, né? Quando eu tô voltando para a educação. Sim. Porque é isso, é igual a lei, né? A prova é para todo mundo. A prova é para quem se prepara, para quem tem. A prova foi feita para quem tem condição. Para quem aprendeu a fazer prova. Para quem aprendeu a fazer prova, igual a minha sobrinha. Igual a sua sobrinha, que a gente comentava no encontro passado. Minha sobrinha aprendeu a fazer prova, cara. Ela falou assim: tio, você quer o quê? Eu tirei nota, você quer mais o quê? Você quer que eu aprenda? Isso aqui é demais também, né? É demais, né? Isso aqui é muito. É outra coisa. Isso é outro trabalho. Se ninguém avisou que eu tinha que aprender. Me falaram que eu tinha que ir bem na prova. Tô indo bem na prova. Aprender é outra coisa. Bom, vamos seguir um pouco aqui? Quer seguir um pouco, fechar aí? O que nós vamos... Vamos fechar, porque agora acho que vem uma explicação legal para fechar essa parte, né? Então vai. Algumas pessoas podem argumentar que a escravidão foi uma parte significativa da economia brasileira durante um período, mas a palavra necessária pode ser contestada. Da mesma forma, a afirmação de que era inevitável também pode ser debatida.
Portanto, a resposta a essa questão pode depender do contexto da prova e da interpretação do professor ou do autor do teste. A opção B poderia ser uma resposta aceitável, se o entendimento for que, embora ambas as afirmações possam ser consideradas verdadeiras em algum sentido, a razão não justifica completamente a asserção, pois a necessidade e a inevitabilidade podem ser vistas como simplificações de uma situação histórica complexa. Por isso que 1/3 dos itens de asserção razão foi anulado no ENAD 2016. Mas um ministro da Educação que entenda realmente de educação não teria a menor dificuldade em fazer valer seu ponto de vista ideológico, como nessa formulação da mesma questão. Vamos ler mais esse trechinho aqui, só para a gente fechar aqui. Vamos fechar, vamos tranquilo. Asserção: a escravidão foi importante para o desenvolvimento do Brasil. Razão: a demanda por mão de obra barata levou os portugueses a traficar milhões de africanos para trabalhar no Brasil. Aí as mesmas coisas, né? A, B e C. Uhum. Analisando a asserção, é factual que a escravidão teve um papel significativo na economia e no desenvolvimento do Brasil durante o período colonial e imperial. Mas dizer que foi importante pode ter conotações valorativas diferentes. Pode mesmo. A razão é verdadeira em termos históricos, já que a demanda por mão de obra barata nas plantações de açúcar e em outros setores da economia brasileira levou ao tráfico de escravizados. Entretanto, a conexão direta entre a asserção e a razão pode ser debatida. A razão explica por que a escravidão ocorreu, mas não necessariamente justifica ou valida a ideia de que a escravidão foi importante para o desenvolvimento do Brasil. Essa é uma questão que pode ser discutida sob várias perspectivas, incluindo éticas, econômicas e sociais. Portanto, a opção mais adequada aqui poderia ser: ambas as afirmações são verdadeiras, mas a razão não justifica a asserção. Podemos parar por aqui? Podemos, mas é o que a gente conversou. Então, isso aqui ele está falando, né, no contexto do ENAD, prova de história, né? Uhum. Depois, eu queria que ele fizesse uma análise desse tipo, não sei se vai rolar depois. No fundamental, né? No fundamental, matemática, língua portuguesa, ver se ele encontra essas coisas aí também, né? Mas ó, se a gente pegar, é que ciências humanas, na verdade, o que ele quer dizer é que ciências humanas fica bem claro a interpretações diferentes e tal, porque o contexto histórico abre mais para discussão. Talvez dá para fazer a mesma coisa no fundamental com ciências humanas, com certeza. Essa mesma lógica deve ter ciências humanas, educação física, sim, linguagens, arte. Agora, não sei. Entra no SAEB, né? SAEB é só português e matemática, né? Português e matemática. Então, mas matemática que eu não sei, né? Português pode ter essa interpretação, porque língua portuguesa ali vai ter o texto, mas também tem um contexto social ali dentro, né? Então, agora, matemática, não. Cara, boa questão. Se tiver, seria bom, hein? Eu acho que é. Vamos ver se ele vai fazer essa análise aí. Ele dá defendendo que tem em tudo, né? Pelo que eu entendi, acho que ele está falando, ó, se tem uma, vai ter em todos, porque tem um cunho dele que ele colocou no final. O cara que fez, assim, não o cara que fez, mas tem sempre um cunho ideológico valorativo ali dentro da questão. Sim. Então, isso vai ter em matemática. Deve ter em matemática, mas deve ter mais invisível. Uhum. Sei. Guarda as cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos. Vamos ver o que ele vai falar. Tá legal, cara. Estamos indo. Tá massa, tá legal. Essa partezinha aqui foi boa. Beleza? Vamos encerrar aqui. Valeu, galera. É isso aí da Potran. É isso aí, Picete. Bora. Engenheiro, por obséquio, não me taque granada hoje, que eu tô. Se for tacar uma granada, pede licença, por favor. Aí chega aí, vamos conversar. Vamos conversar com calma, tá bom? Granada, Quantos fuzis você tem? Só 8? Tá bom. Então, pega um só.
Atira com um só. Devolver aqui pro titio, exclusivo. Devolve só esse aqui, fica tranquilo. Bom. Não vou algemar você, você pode ir com calma. Entendo o seu lado. Respire, entendo. É isso aí, irmão. Valeu. Falou. Até a próxima. É nóis, Arson. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.